pronto, desde já o irmão Ailton já está com a palavra aí para nos trazer o estudo dessa noite. Boa noite, irmãos. Sempre um privilégio, né? Tá fazendo esse estudo, né? Sobre os puritanos, né? E tá podendo compartilhar, né? De certa forma, um pouquinho do conhecimento que a gente tem com vocês, né? Como o irmão Felipe já adiantou, né? Nós estaremos fazendo a segunda parte do capítulo 3 a respeito do sexo e casamento ali na perspectiva puritana, né? Com a graça de Deus, hoje nós estaremos finalizando esse capítulo. E nós temos muito o que aprender, né? E aos casados, né? Com esse conhecimento, aplicar, né? Com os solteiros também, aprender, né? Para aplicar, né? Num casamento futuro. Então, na semana passada nós vimos a respeito da controvérsia que os puritanos eles estavam envolvidos, né, a respeito do sexo contra os católicos romanos, né, os católicos romanos que louvavam ali o celibato, né, a virgindade, mesmo dentro do casamento, né, e eles se opunham, né, ao sexo. E os puritanos, né, eles se levantaram contra isso. E hoje nós vamos dar sequência, né, ao nosso estudo, né. Hoje nós veremos assuntos como o propósito do sexo no casamento, né, integrando os fins espiritual e físico do matrimônio e o amor romântico como contexto para o sexo e mostrando que o casamento é para pessoas pecadoras, né? E a atitude dos puritanos em relação às mulheres. Então a gente vai ver tudo isso hoje, né? O que os puritanos ensinaram a respeito desses temas. Então, o propósito do sexo e do casamento para os puritanos, ele consistia de que os puritanos, né, eles ali unidos aos anglicanos, eles concordavam que o propósito do sexo no casamento, ele tinha um propósito tríplice, né, que era uma estrutura literal, né, entre eles ali, né, não era um pensamento homogêneo, mas que fazia parte, né, da maioria deles. E a finalidade dessa tríplice, ela consistia em, primeiro, procriação, né, segundo, o remédio contra o pecado sexual, e o terceiro, uma sociedade mútua, né, uma sociedade que fosse recíproca. Então, essa também ela era a ordem, né, que os anglicanos subscreviam, né, no seu livro de oração comum, né, que era o livro de oração da Igreja da Inglaterra, que era o livro oficial das preces anglicanas, né, que tinham doutrinas que deviam ser seguidas, né, era um livro de padrão litúrgico e doutrinário. Então, os puritanos eles adotavam também essa trinca, né? Mas com a ordem diferente. Quando os anglicanos escreviam procriação, remédio contra o pecado sexual e uma sociedade mútua, os puritanos eles adotavam a sociedade mútua como o primeiro ponto, né? Como algo primário. Então, eles acabavam diferindo dos anglicanos ali nessa ordem. James Johnson ele vai dizer, né, o porquê de subscrever, né, a sociedade mútua em primeiro lugar e não a procriação, ao contrário dos anglicanos. Ele vai dizer o seguinte: esse é o resultado da ênfase puritana sobre o companheirismo no casamento, que faz a primeira e últimas razões mudarem de lugar. Outra maneira de dizer isso é observar que os puritanos normalmente consideram um versículo do segundo capítulo de Gênesis. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, em vez daquele normalmente citado do primeiro.
sede fecundos, multiplicai-vos, para a sua explicação sobre por que o casamento foi instituído por Deus em primeiro lugar. Então, eles tinham essa noção, né, de que o casamento, ele é algo primário, né, e não o ato, né, de encher a terra. Então, eles não invertiam essa ordem, né, ao contrário dos anglicanos. Então, a doutrina católica, né, posteriormente, ela vai dizer que a única coisa que salvava o sexo no casamento era a procriação. Então, para eles, o sexo só servia para isso e para mais nada. Só serve para encher a terra. Então, é óbvio que os puritanos, né, eles vão discordar disso, né? Eles vão ir contra essa ideia católica de que o sexo ele só tinha esse meio, né? Só tinha esse fim, né? Então, William Perkins ele vai dizer que alguns escolásticos erram ao sustentarem que a união secreta do homem e da mulher não pode ser sem pecado, a menos que seja feita para a procriação de filhos, né? Então, os católicos eles sustentavam que somente quando o homem se deitava com a sua mulher para a procriação de filhos é que a relação deixava de ser pecaminosa, né? Os puritanos eles viam o sexo como algo bom, né? Como algo para deleite, né? Em que Deus ele era louvado, em que Deus era glorificado, mesmo no ato sexual, né? Dos cônjuges. Então, para eles, né? O motivo principal do sexo, né? Para os puritanos era a não solidão, né? Era para destacar, né, o companheirismo que homem e mulher deveriam ter. Então, como o sexo é expressão de amor, né, companheirismo, e foi criado com esse fim de deleite, nós não poderíamos tratá-lo como mero ato físico, né? Tratá-lo assim é perverter o sentido maior que o sexo, né, ele possui no casamento. Então nós vemos que as indústrias pornográficas elas são sustentadas por essa perversão, né, e por esse reducionismo, né, de fato, né, representa o sexo. As pessoas acham que o sexo ele pode ser banalizado, que o sexo ele se sustenta sem amor, e é assim que gira a indústria pornográfica, né, em que as mulheres elas são vistas como objeto, né, são vistas como mercadorias, e a gente vai ver que o amor, né, no relacionamento, dentro do casamento, era algo central para os para os puritanos. William Perkins ele vai dizer que nada é mais vergonhoso do que amar uma esposa como se ela fosse uma prostituta, né? E como podem dois tornarem uma só carne legalmente quando existe a falta de união e conjunção do coração? A mãe verdadeira e natural de todos os deveres do casamento, Kleber vai dizer. Então, eles sustentavam, né, que o amor, né, deveria existir dentro da relação. Caso contrário, o sexo seria somente um objeto, né? Seria somente mais um ídolo, um prazer próprio e não algo para glorificar a Deus. Os irmãos podem ficar à vontade para fazer perguntas, só abrir o microfone, né? Se tiver alguma coisa para que seja acrescentada também, fiquem à vontade. Os puritanos, eles eram bem equilibrados, né? Apesar de ênfase no propósito humano e físico do casamento. Eles não negligenciaram, né, a primazia do propósito espiritual que ele possuía. Para eles, o casamento trazia benefícios tanto à vida natural quanto à vida natural
quanto à vida espiritual do homem, né? Para eles eram coisas que se complementavam, né? Não uma coisa não excluía a outra. Os puritanos acreditavam que o casamento era subordinado a Deus, pois ele foi criado pelo próprio Deus. Então eles não viam Deus e casamento como coisas opostas, mas sim complementares. Eles sabiam que Deus havia criado o casamento e que o casamento ele só sobrevive com a dependência e com o sustento da graça de Deus. John Troppi ele vai escrever uma carta à sua esposa Margaret após seu casamento, onde ele vai chamar de o principal de todos os confortos abaixo da esperança da salvação, né? Às vezes a gente tem aquela ideia de que eles eram pessoas duras, né? Pessoas que não demonstravam amor, que não demonstravam afeto. Aqui a gente vê como eles se dirigiam, né, às suas esposas, o cuidado que eles tinham, né, em relação às suas esposas. Thomas Gatta que vai dizer que Deus deu ao homem o casamento para a sua glória, como para o bem mútuo deles, né? Ou seja, o casamento é algo que glorifica a Deus e é algo que homem e mulher, né, podem se satisfazerem, né? É algo que o homem ou a mulher eles podem se deleitar. Assim, os puritanos eles viam o casamento. São coisas que estavam ligadas na visão deles. Deus e casamento não poderiam ser divorciados, né? Tanto que Deus ele abomina, né? Ele odeia o divórcio, né? E os puritanos sabiam que o casamento e Deus era algo que estavam em perfeita harmonia. E os puritanos constantemente exortavam as pessoas para que não vissem, né, seus cônjuges como pessoas para seus próprios fins, mas para serem mais equiparados ao serviço de Deus e para trazê-los mais perto de Deus, né? Eles viam os seus cônjuges como pessoas que completavam. Era um ali ajudando o outro, né, a se aproximar de Deus, um cuidando do outro, né, para que essa pessoa não se tornasse uma pessoa que ficasse distante, né, das coisas de Deus. Então eles tinham esse cuidado, né, eles tinham esse zelo. Eles não viam as pessoas como meros objetos, né. Então eles entendiam que o homem e mulher, né, deveriam se incentivar no trabalho a Deus, né. O que eles possuíam era para servir a Deus primeiramente e não aos seus próprios interesses. John Piper ele tem uma frase que se encaixa muito bem nesse contexto, que ele vai dizer que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeito nele. É um e-book curtinho da editora Fiel e que essa frase ela encaixa exatamente com aquilo que os puritanos acreditavam a respeito desse companheirismo. Primeiro ele louvar a Deus e depois servir, né, para o nosso deleite. Thomas Taylor ele vai dizer que todas as pessoas casadas devem, acima de tudo, amar, respeitar e valorizar a graça que há no outro. Não baseia teu amor sobre beleza, riquezas, juventudes ou tais fundamentos falhos, mas lança o primeiro em Deus e na graça, e ele se susterá. Isso é interessante. As pessoas hoje em dia elas se apaixonam, né, por uma beleza física, né, uma beleza que com o tempo se esvai, né, uma beleza que com o tempo ela acaba, né. Então as pessoas que se apaixonam por esse tipo de beleza, esse amor ele tem uma data de validade, né. Até porque as pessoas elas envelhecem, né? E outras pessoas que têm uma beleza tem uma beleza superior,
pode ser que essa pessoa vai se apaixonar. Então, esse amor, ele acaba, ele não tem, né, garantia de sobrevivência. Então, os puritanos, eles firmavam que o amor ele deveria estar primeiramente em Deus, né? Firmar nas promessas de Deus que esse amor ele sobreviveria ao tempo. Então, é isso que eles ensinavam. Então, os puritanos, eles compreendiam, né, uma união sexual também dentro do casamento, né? Mas ela ia além, né? Thomas Bacon ele resume para a gente, né, da seguinte forma a respeito dessa questão, que ele vai dizer que alta, santa e abençoada ordem de vida, ordenada não pelo homem, mas por Deus, na qual o homem e uma mulher são acoplados e entretecidos numa carne e corpo, no temor e amor de Deus, pelo livre, amável, entusiástico e bom consentimento de ambos, com a intenção de que os dois habitem juntos com uma carne e corpo e uma mente e vontade, em toda honestidade, virtude e santidade, e passem suas vidas a compartilhar igualmente de todas as coisas quantas Deus lhe enviará com ação de graças. Então a gente viu aqui, né, a respeito do propósito, né, do sexo, né, e do casamento que os puritanos subscreviam, que eles entendiam como deveria ser feito o sexo dentro do casamento, como eles, né, os seus companheiros ali no serviço, né, mútuo a Deus, o porquê que eles destacaram de modo primário a sociedade mútua entre homem e mulher, né, e não a procriação de filhos. Os irmãos têm alguma pergunta? Algum acréscimo a se fazer? Não tem, então vamos seguir. Agora a gente vai abordar pouquinho a respeito do amor romântico, contexto para o sexo, né? O que os puritanos eles incentivavam, né? Para que homens e mulheres, né, se deitassem. Então, a gente vai estar falando aqui, né, que eles, né, eles tinham esse incentivo, né, ao amor, né, entre os seus companheiros, né, que seus companheiros eles deveriam possuir, né, um amor romântico, né, que ao se deitar, né, eles não deveriam ser pessoas mecânicas, né, como é sustentado aí, né, basta você simplesmente ter um desejo sexual e você pode se deitar com a sua mulher, né, ou pode se deitar com o seu esposo. Eles partiam do pressuposto, né, de que isso deveria ser sustentado pelo amor, né, isso deveria ser motivado pelo amor que eles sentiam pelos seus companheiros. E eles eram pessoas românticas, né? Eles eram pessoas que demonstravam esse romantismo nos seus escritos, né? Então, qualquer fala que negue, né, que eles eram assim, é algo que não se encontra fundamentação, né? E porque, muito pelo contrário, nós encontramos frases, citações, né, que endosam o romantismo que eles possuíam pelas suas esposas e que era algo assim lindo, né, lindo e que nós não vemos muito nos dias de hoje, né? Vemos mais com raras exceções. Então, vou destacar aqui, né, como John Winthrop ele finalizava as cartas, né, enviadas à sua esposa. Ele estava frases como essas aqui, ó: eu te beijo e amo com a mais terna afeição. Assim te beijo e te dou adeus. Beijo minha doce esposa e permaneço sempre seu fiel esposo. Muitos beijos de amor te envio, assim com os mais doces beijos e puros abraços da minha mais amável afeição.
permaneço teu. Então, eles destacaram muito essa questão do amor entre os cônjuges, né? Não era algo robótico, né? Não era algo que deixava a se desejar. Eles faziam que as esposas deles se sentissem queridas, né? Se sentissem amadas, né? William Gold, ele vai dizer que as esposas devem amar seus maridos tanto quanto o marido deveria amar as suas esposas, né? A gente vê então nos escritos dele, então a gama de escritos deles que exalta, né? Esse amor que ambos deveriam ter uns pelos outros, né? William Gold ainda ele vai dizer sobre o amor, todas as outras tarefas estão contidas. Sem ele, nenhum dever pode ser bem realizado. É como o fogo que não é apenas quente em si, mas também transmite calor ao que está próximo. Então, eles se fundamentavam, né, no amor, né? Eles acreditavam, né, que o amor ele contagiava, né, todas as outras áreas da vida em que os casais eles estavam juntos, né? O amor era o ponto de partida que influenciaria, né, o casal, seja ali nas atividades diárias, seja ali na criação dos filhos, né? Se não tivesse amor, como o Paulo vai dizer aqui, né, aplicando o texto aqui em outro sentido, ele vai dizer que nada vale, né? Sem amor, né? No casal, a tendência é ruir, né? O casamento ele não sobrevive, né? Sem esse amor. Então, nós vemos que eles valorizavam esse romantismo, né? Eles não estavam errados, né? É algo que deve ser incentivado ainda no dia de hoje, né? Entre os casados, né? Como lá no início, né? Então que os casados apliquem isso, né? E que os solteiros, né, tomem isso também, né, para que possam aplicar no casamento futuro, né? Pois um casamento ele não sobrevive sem esse amor, né? Sem esse companheirismo, né? Sem essa sociedade mútua pela qual os puritanos tanto prezaram, né? Os puritanos eles tinham um motivo, né, para elevarem, né, esse amor romântico, né, para destacarem esse amor romântico. Era isso, eles destacaram isso porque era uma reação contra a literatura da idade média, onde as poesias, né, e a literatura dessa época, elas enalteciam o adultério, né, o vendo como algo bom, né, aquela inversão de valores, né, não é algo do nosso tempo, isso já vem muito lá de trás, em que as pessoas louvavam o errado, né, e viam o bom, né, viam o certo como algo negativo. Então, os puritanos eles vêm para resgatar essa questão do amor romântico, né, colocar o amor romântico onde ele deveria estar, né, e reagindo contra aquela literatura, né, pornográfica da Idade Média, né, que exerceu assim grande poder ali naquela época deles, né? Então eles tinham que reagir, né? Eles tinham que estar ali no campo de frente, né? Assim como em todas as doutrinas, os puritanos eles estavam reagindo a algo, né? E quando eles falam desse amor romântico, né? Não era diferente. Então, Ailton, ah, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: os puritanos faziam alguma analogia com a soteriologia, tipo uma vez casado, sempre casado, né? Talvez aquela ideia que John Piper tem, né? De que assim como Cristo casou com a igreja, independente dos erros dela, e não vai se separar, da mesma forma o marido e a esposa estão casados, independente do que aconteça, né? E aí ele está perguntando se os puritanos eles tinham essa visão também baseada nessa analogia. então, partindo da Confissão de Fé, né, de Westminster, que é um documento puritano, né,
creio que essa analogia ela não funcionaria bem, né? Porque a própria confissão de fé, né? Ela permite, né, o divórcio, né? John Owen, se eu não estiver enganado, né? Ele é um e-book dele, um livro, creio que é pela Estandarte de Cristo, depois tem que conferir, que ele vai falar que quando a aliança quando há traição, né? A aliança ela é quebrada, né? Então a parte ofendida estaria livre para seguir adiante, né? Se quisesse se casar de novo. Então eu creio que não, né? Que essa analogia talvez não faria muito sentido, né? No escopo geral ali entre eles, né? Seria difícil sustentar essa ideia geral entre eles. Você tem alguma opinião, Felipe? É justamente isso aí mesmo que você falou, de fato, né? Tanto a confissão que foi escrita pelos puritanos, né? Quanto a gente tem um exemplo brasileiro, né? Que é traduzido para nós, que é realmente um pequeno tratado do John Owen acerca do divórcio, né? Onde ele realmente vai defender que a analogia não chega a esse ponto, né? Com relação a Cristo e à igreja. Excelente. Então, respondida a pergunta, vamos dar sequência, né? Estava falando aqui a respeito da literatura da ideia da Idade Média, que louvavam o adultério, e que os puritanos reagiam, né, contra ela, né? E escrevendo ali, né? Tendo escritos, né, que exaltavam esse amor romântico entre marido e mulher. Então, quando chegamos ao final do século XVI, né, que é o período que os puritanos eles estão inseridos, né, a ideia do amor conjugal romântico, ela substitui, né, o ideal de cortejo amoroso, né, que tinha grande notoriedade na Idade Média, né. Essa troca ela foi motivada, né, pelos puritanos e pelos poetas ingleses, né? Então faz aqui, né? Sai aqueles contos amorosos adúlteros, né? E entra aqui o incentivo, né, ao amor romântico, né? Tudo isso é ali pelos puritanos. Então, o ideal puritano, né, era o amor conjugal romântico, né? O amor, né, presente ali no casamento, né? O amor fazendo parte, de fato, do casamento. Isso era algo que era para ser normal, né? Em todo casamento, né? O amor presente, né? Os puritanos eles acabam tendo que resgatar isso, né? Tendo que voltar, né? De fato, olha, gente, no casamento é isso aqui, né? O amor, ele é isso. O amor, ele deve estar presente dentro do casamento. Então, isso não era visto como algo bom. O bom era ter adultério, o bom era se relacionar com outras pessoas. Isso que era bom. Né? Mas os puritanos, eles veem essa necessidade de voltar, resgatar isso. Não, gente. É isso aqui que é o certo. É isso aqui que é o correto. O casamento, ele foi criado para isso, né? A união de ela serve para isso, para glorificar a Deus. O adultério ofende a Deus. Era basicamente isso, né? Que eles queriam mostrar. E nós estamos voltando, né? A esses tempos sombrios, né? Em que o casamento é visto como algo ruim, você se casar é visto como algo ruim. Quem se relaciona com vários é que recebe destaque, né? A gente tem visto essa inversão de valores voltar à tona dos nossos dias, né? E nós devemos lançar essa luz, né? Como os puritanos lançaram, né? Chamar essas pessoas, né? Ao arrependimento, de mostrar que elas estão erradas, né? E que isso, né? Ofende, né? A Deus, né? Pois o casamento é uma instituição, né? Que foi criada, né? Pelo próprio Deus. Então, eles diziam que sem o amor, né? O sexo no casamento estaria também fadado a uma decepção. Seria simplesmente uma satisfação própria,
momentânea, o sexo seria visto como um objeto e apenas um ídolo. Benjamin Wadsworth, ele declarou que as pessoas não deveriam casar a menos que tenham amor cordial, real por seu cônjuge, pois Deus ordena estritamente o amor mútuo nessas relações. Então, ele está dizendo aqui, né? Se você não ama uma pessoa, né? Você não deveria se casar com essa pessoa. Você não deveria estar com essa pessoa, né? Pois em algum momento você vai, né, quebrar o coração, partir o coração dessa pessoa, né? E o sexo, e o casamento, ele deve ser vivido, né, de uma maneira mútua, de uma maneira recíproca. O casamento deve haver companheirismo dentro do casamento. E é só possível pelo amor que ambos sentem pelo outro. O erudito moderno ele vai resumir a situação dizendo que o amor era o cimento da família puritana e o sexo era visto como um dos meios de expressar esse amor, né? O jeito que você demonstra para eles, o jeito que os casais demonstravam que amavam uns aos outros era através do ato, né, da união sexual. Tem mais alguma pergunta aí? Ailton, só um comentário, né, para aproveitar realmente essa ideia que os puritanos tinham acerca de que o sexo tem que ser visto dentro do amor, né, que a pessoa tem que ter de fato para aquela outra pessoa, e o amor é o melhor contexto para a relação sexual, né? E eles costumavam citar muitos textos bíblicos, inclusive Cantares de Salomão é recheado disso, mas um texto que geralmente o pessoal não lembra, né, mas que também é muito importante, eles citavam também, é o texto de Provérbios, capítulo 5, no versículo de número 18, né? Eu vou só fazer a leitura para embasar aquilo que eles criam, né? Provérbios 5,18 diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Então eles tiravam essa visão de dentro da própria Bíblia, né? Onde a Bíblia vai apresentar essa relação sexual, como a questão que ele cita aqui, dos seios e de toda essa preparação ao sexo, dentro dessa ideia de se alegrar, dentro da ideia de se satisfazer, de ser atraído em amor perpetuamente. Isso é maravilhoso porque nos ajuda tanto a ter uma visão correta, como também rejeitar a visão errada que a pornografia e a sociedade ensina, né? Que hoje em dia praticamente a relação sexual é desprovida dessa visão amorosa, dessa visão íntima, dessa visão de entrega, dessa visão particular, né? Esse contexto gracioso e amoroso e de alegria que deveria ter, né? Então, como as pessoas hoje em dia têm uma visão errada, deturpada, onde sexo e amor genuíno, né, e alegria verdadeira, de atração verdadeira nesse sentido é separado, então qualquer coisa para elas, qualquer pessoa pode ser um objeto sexual, né? Já que ela não é obrigada a amar aquela pessoa para ter um relacionamento sexual, então ela se sente atraída por qualquer tipo de pessoa. Já quando você tem uma visão bíblica e fundamentada do relacionamento sexual dentro desse contexto que protege o relacionamento sexual no amor, então é claro que você não vai conseguir, mesmo que venha na sua mente pensamentos imorais ou pensamento errado, a barreira de intimidade, a barreira de amor, de alegria, realmente atrapalha a tentação, né? É um bloqueio contra a tentação. E ao mesmo tempo isso é um tônico para os casados, né? Aqueles que são casados e de alguma forma sente alguma atração sexual ou é tentado sexualmente por outras pessoas, seja homem, seja mulher, uma das melhores defesas é que o Salomão coloca aqui. É você se lembrar do seu cônjuge, você se lembrar do amor do seu cônjuge, da história que você tem com o seu cônjuge, da alegria, da satisfação que você convive com ele,
E isso vai ser um tônico muito forte contra a tentação sexual que você possa ter por qualquer indivíduo, né? Seja alguém que está dando em cima de você, seja alguém que aparece na tela do seu celular, que você é tentado a ver. E esse tônico, esse alegra-te com a mulher da tua mocidade e tal, esse prazer, esse contexto amoroso, ele funciona como um forte tônico para você rejeitar qualquer outra ideia de sexo sem esse contexto amoroso, né? Então isso é muito interessante. Seria muito bom se a gente tivesse mais pensamentos como esse, né? Somente isso mesmo. Essa serve, né, como de fato, né, o amor que nós sentimos pelo nosso pela companheira ou companheira, né, serve como um antídoto, né? E é uma das questões lá da trinca, né? O, o casamento ele serve, né, para refrear, né, o adultério, né, tudo aquilo de ruim, né, sexualmente falando, fora do casamento. O casamento serve, né, para nos refrear, né, do pecado da prostituição. Muito bom. Então, seguindo aqui, né, então, falando a respeito, permanecendo daquilo que a gente está falando, né, a respeito do casamento, né, que mesmo com toda essa idealização, né, a respeito do casamento, né, os puritanos, né, eles eram pessoas equilibradas, né, então, e eles mantinham os pés no chão quanto ao casamento, né, então eles não viviam sob a ilusão de um relacionamento perfeito, né, muitas das vezes, né, criado também pelas indústrias cinematográficas e literárias, né, de que a vida amorosa é uma vida perfeita, né, é uma vida que só tem altos, né, que as mulheres, por exemplo, elas vão encontrar um príncipe encantado que vai vir montado num cavalo. Eles não sustentavam essas questões, né. Então, geralmente, quem compra essa ideia, né, de perfeição, de relacionamentos perfeitos, geralmente, né, falando aqui de modo geral, são as mulheres, né? Claro que vai existir homens também, né, mas a grande parte são as mulheres, né? Não todas. De que vai vir um homem sem defeito, né? De que vai vir um príncipe, né, de fato encantado, né, que vai suprir todas as necessidades que ela possui. A gente vê muito isso nos dias de hoje. E os puritanos, eles combinavam, né, o realismo, né, com o idealismo, né. Eles sabiam que o casamento ele não escapou dos efeitos da queda, né, como toda a criação, né. Se seu corpo ele foi afetado pela queda, se todas as suas faculdades mentais, espirituais, ela foi afetada pela queda, seu casamento também foi. Se você foi se você é afetada, a mulher com que tu vai casar, ela também foi afetada pela queda. E quando vocês se casam, esses efeitos do pecado, eles não somem, eles permanecem ali. E principalmente agora que vocês são uma né? Então, esses efeitos eles seguem presentes. Não que o pecado de vocês, né, vai ter domínio sobre vocês, né, mas em algum momento, né, o pecado ele aparece, né, ele dá as caras, né. Um puritano ele vai observar que o casamento ele é muito difícil por causa das muitas enfermidades. Sabendo disso, um casal deve exercitar paciência e mansidão, tolerância, perdão e esquecimento de, de provocações. Né? Vocês não devem ficar remoendo, né, picuinhas, né,
a desavença, né? Ficar lembrando, né? Quando errou, quando você acertou, né? Eles excluíam essas coisas, devem excluir essas coisas do relacionamento de vocês. E vão seguir dizendo, não busque a perfeição no seu relacionamento, advertiu Thomas Thatcher. Deus reserva isso para outro estado onde o casamento não é necessário. Então, não fique esperando redenção, né, no seu casamento. O casamento ele não serve para nos com esse propósito redentivo. Ele não foi criado para isso, né? Nós temos a redenção em Cristo somente. Então, não espere uma vida perfeita, um casamento com mais de rosas, que você vai se frustrar quando conhecer a realidade do que de fato é um casamento, né? Aqui não tomando, a gente pode ver, né? Todos nós, né, já presenciamos, crescemos em lares, né, de pessoas casadas, nós vemos que não é fácil, né? Tem momentos de extrema dificuldade, né? Não precisa ser casado para observar isso, né? Que existem lutas, né? Mas tendo o amor, né? O amor ele sustenta, né? Ele dá, né? Para superar, né? Todos esses momentos de dificuldade. John Oxenbridge ele recomendou que os cônjuges poderiam preparar-se para os rigores do casamento, limitando sua expectativa e lembrando que casam com o filho de Adão. E é interessante isso, né? Que as pessoas elas não devem colocar suas expectativas no outro, né? Porque elas estão casando com pessoas pecadoras, elas estão casando com pessoas que mesmo regeneradas, mesmo não permanecendo sob os efeitos do pecado, em algum momento o pecado ele se mostra, né? Em algum momento o pecado ele está visível. Então não coloque suas expectativas nas pessoas. Uma hora ela vai te frustrar, né? Como bons cristãos, né, nós devemos colocar a nossa esperança, nossa expectativa somente em Cristo, né? Pois esse não nos decepciona, né? Então não coloque demasiada esperança, né, no casamento, né? Não fique achando que o casamento é algo que vai dar a redenção a vocês, né? Porque não é isso, né? O propósito do casamento. O propósito do casamento não é redentivo. E os puritanos, eles também, né? Ao contrário da cultura que nós vivemos hoje, eles exaltaram muito, né, as mulheres, né? Eles destacaram muito o papel das mulheres. Então, e como tem ficado claro para a gente aqui nesse estudo, eles louvaram o sexo, né? Louvaram o casamento, né? Eles não viam isso como algo feio, né? E como algo sujo, né? Como algo pecaminoso, mas eles viam como algo bom, né? Então, toda essa junção, né, de sexo e casamento, né, vai levar eles a ter uma perspectiva positiva as mulheres, né? A opinião que eles sustentavam a respeito das mulheres era algo bom, ao contrário do que a gente vê hoje por aí, né? Em que as mulheres são tratadas como meros objetos, né? Então eles reconheciam o valor e a importância das mulheres como companheiras no casamento. Eles exaltavam o papel delas de esposa, né, de mães cristãs, né. Pois se a gente falar isso, né, que a mulher deve ser uma boa esposa e de que ela deve ser uma boa mãe, né, a gente acaba comprando briga aí com muitas mulheres, por exemplo, né, de que não, que a mulher tem que ser independente, né, os tempos agora são outros, né, a mulher, né, ela deve ser empoderada, né,
a mulher não precisa ser companheira, né? Pois ela foi criada para ser igual, né? E não é isso que nós aprendemos na Escritura, né? A mulher ela foi criada para ser auxiliadora do homem, né? Ela foi criada para completar o homem, né? Não para ser igual. Deus criou ambos, né? Para suas determinadas funções. Como cristãos, é assim que nós cremos, né? Se alguém tem uma crença diferente a essa, né? Infelizmente está seguindo por caminhos tortuosos, né? Caminho progressista, né? A qual ele não tem compatibilidade com aquilo que a Bíblia ensina. Daniel Rhodes, ele nessa exaltação que eles faziam às suas esposas, Daniel Rhodes, ele vai dizer a respeito de sua esposa que ela era uma verdadeira amiga e após a paz da alma com Deus, o maior contentamento debaixo do sol, né? Eles davam esse destaque às suas mulheres, né? Abaixo das bênçãos que Deus me propôs, né? Estar, né, com a minha esposa, né? É algo maravilhoso, né? Algo que me dá muita paz. Então, eles tinham esse senso, né, de exaltarem, né? De falarem coisas belas, né? Ao ouvido, né, das suas esposas. Então, todo esse louvor puritano em relação às mulheres era uma reação ao catolicismo medieval, né, que constantemente atacava as mulheres. Né? Então, os puritanos eles fazem esse papel de advogado, de defesa, né, a favor delas, né. Essas mulheres, elas eram vistas, né, pelo catolicismo medieval, elas eram vistas como tentações ao homem, né? Isso era incentivado nos escritos daquela época, nos escritos de muitos dos pais da igreja, né, que a mulher era vista como tentação, a mulher era vista como um mal necessário, né? E os puritanos eles ofereceram conselho contra isso, né? A tua mulher será uma bênção, nenhuma tentação. Tuas liberdades serão puras para ti e visitarás tua habitação sem pecados, né? Então eles não deviam ter medo de se deitarem com suas esposas, pois aos olhos de Deus isso era bom e não era uma tentação ao pecado, né? Quando eles não precisavam ter medo de estarem com suas mulheres, porque elas não estavam praticando a tentação contra eles. Mas muito pelo contrário, ao se unirem a eles, eles estavam louvando a Deus, eles estavam glorificando a Deus, estavam dando glória a Deus, porque no sexo, dentro do casamento, Deus é também glorificado, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, né? E o sexo inclui dentro dessa outra coisa, né? Então façais para a glória de Deus. John Cotton ele vai dizer que mulheres são criaturas sem as quais não há viver confortável para os homens. São uma espécie de blasfemadores os que as desprezam e vituperam e a chamam um mal necessário, porque são um bem necessário. Cleaver ele vai dizer que uma esposa é chamada de ajudadora pelo próprio Deus e não um invento ou mal necessário, como alguns inadvertidamente o dizem. Estes e tais dizeres, pretendendo desprezo às mulheres, alguns maliciosa e indiscretamente vomitam fora contrários à mente do Espírito Santo, que disse ser ela ordenada como ajudadora e não uma estorvadora. Né? Então, se vocês falam, o que Cleide está dizendo aqui vocês falam que elas são mal necessárias, vocês estão indo contra aquilo que Deus revelou na palavra dele, porque Deus criou a mulher para ser ajudadora, auxiliadora. Se vocês falam contra, estão indo contra o próprio Deus, né? Então nós vemos que a mulher, ela o homem, ela serve, né? A mulher,
ela foi criada para ajudar o homem, né, para auxiliar, né, o homem, né. O homem, né, ele não vive ali sem a mulher no casamento, e a mulher, de igual modo, ela não vive sem o homem no casamento. É preciso da união dos dois, né, para que o casamento exista. Então, eles eram pessoas profundamente equilibradas, né, ao ponto de que esse complemento não viesse a minar a liderança do homem, né, e o ser cabeça, mas que a mulher representasse um papel importante, né, ali dentro do casamento. Eles não perdiam de vista, né, a liderança do homem dentro daquele casamento. Então, com essa objeção à doutrina católica do celibato, né, os puritanos eles dividiram, né, águas, né, ali naquela época, ali no século XVI e no século XVII, né, porque os puritanos eles glorificaram o casamento, né, o companheirismo, eles afirmaram o sexo como algo bom, como algo necessário e puro, eles exaltaram o amor dentro da relação e também o papel da mulher, né? Então a gente vê aqui, né, contra um mal, né, eles extraíram vários bens, né? Então eles lutaram ali na frente, né? Vocês estão falando que o sexo é algo mal? Não, o sexo glorifica a Deus, né? E eles exaltavam ali o companheirismo dentro do casamento, né? Eles não viam a mulher como tentação, muito pelo contrário, nossa, a mulher, ela completa o homem, a mulher, ela é um bem necessário dentro do casamento, né? Vocês não são uma tentação como os blasfemadores dizem, né? E o sexo, ele deve ser feito, né? O sexo, ele deve ter o papel ali dentro do casamento para que Deus seja glorificado nisso. O sexo não é somente algo para procriar. Então, eles dividiram, né, águas ali ao baterem de frente, né, contra a doutrina católica. Então, nós encerramos aqui o estudo do capítulo 3. Espero que os irmãos tenham sido abençoados, né, que possam aplicar isso na vida de vocês, né, e isso por um motivo de felicidade, né, estar compartilhando um pouquinho mais com vocês, né, e que Deus continue sendo glorificado, né. E vai daí o Felipe, passa a bola para ele. Se alguém quiser falar alguma coisa ainda, né? Fiquem à vontade, né? Semana que vem, se Deus quiser, nós temos mais.